Dentro do curso de Ética e Sustentabilidade, a gente sempre tem que partir do princípio de entender fundamentos, né? A gente precisa desvendar e entender vários fundamentos para que a gente consiga, de fato, na hora da aplicação de ética versus sustentabilidade, a partir do momento que nós entendermos os conceitos fundamentais de ambos os lados, fica mais fácil de entendermos o porquê é importante atribuir dentro das organizações tanto a ética quanto a sustentabilidade também. Nessa aula aqui, eu quero desvendar com você o conceito da ética. O que vem a ser ética, né? Quais são os princípios éticos que norteiam aí as organizações e as pessoas que atuam nessas organizações. O principal ponto que a gente precisa entender é o que é a ética, de fato, né? A ética, ela é um campo de atuação da filosofia e que possui como principal objetivo analisar e investigar os valores morais, bem como as condutas do ser humano. Deste modo, busca-se a compreensão acerca dos conceitos que norteiam as ações humanas, tais como o que é correto e o que é incorreto, além do que é justo, o do que é injusto, o do que é bom ou do que é ruim. Eu sempre gosto de dizer que dentro do princípio filosófico da ética, né, vou fazer uma linha aqui, a gente vai ter os dois lados de uma mesma moeda. Um lado bom e um lado ruim. Um lado que é justo e um lado que é injusto. O que é correto e o que é incorreto. E dentro da ética, então, eu preciso entender o que é bom, o que é ruim, né? Para que eu possa nortear, então, as ações humanas. As ações humanas, elas vão ser norteadas acerca desses conceitos que a filosofia estuda e que é aplicada em todos aí os seres humanos. A gente fala que aquele ser humano ele foi antiético, é porque ele fez uma ação que dentro dos conceitos universais humanos não é bom, né? Foi ruim, ou é injusto, ou é incorreto. A ética, embora não seja uma ciência exata, é um conjunto de princípios e valores que tem como essa principal função, então, orientar a conduta humana em uma sociedade que, de forma, por quê? Para maximizar a liberdade, ou seja, a ética ela existe para que as pessoas sejam mais livres. Mas para que as pessoas sejam mais livres, eu preciso reforçar a responsabilidade dessas pessoas dentro da sociedade, além de promover a justiça e também estabelecer a igualdade e estimular o respeito entre as pessoas. Deste modo, a ética busca guiar as ações individuais, assim como as ações coletivas, de forma consciente e crítica, considerando sempre as consequências éticas de cada escolha e decisão. Aqui, se você já assistiu o filme do Pinóquio, né, aquele filmezinho de animação do Pinóquio, você vai ver o grilo falante sempre do lado do Pinóquio ali. O grilo falante é a consciência do menino de madeira. Logo, ele pode ser a ética do menino de madeira, que ajuda ele a tomar as melhores decisões para que o menino possa, né, não entrar em confusão, não criar problemas e de fato possa crescer, né? Então essa é a lógica ali por trás do Pinóquio e aí trazendo aqui para o campo ético da coisa. Quando a gente fala de ética, a gente fala muito sobre moral também, né? Então os termos tanto da ética quanto moral muitas vezes são considerados intercambiáveis, ou seja, muitas pessoas confundem moral com ética e ética com moral. Por quê? Porque parecem ser a mesma coisa, mas na verdade possuem nuances diferenciadas, tem aspectos diferentes quando a gente fala do conceito de ética e de conceito moral. A ética, por exemplo, é uma análise conceitual dos valores e princípios que devem conduzir a conduta humana, tendo um caráter mais teórico, tá? Ou seja, mais no campo da teoria, no campo filosófico da questão. Já a moralidade diz respeito aos hábitos e critérios morais que são tidos como aceitáveis dentro de uma determinada sociedade, incluindo seus costumes e normas. E aqui está uma grande diferenciação. O que eu gosto de dizer que nem sempre o que é moral é ético e nem sempre o que é ético é moral.
Tá? E por que eu digo isso? Porque o que acontece? Temos regiões do mundo onde tudo bem, né? Por exemplo, na Arábia e tudo mais, ali nos países mais da Ásia ali e tudo mais, né? O homem casar com uma menina mais jovem, de menor idade. Isso é moral para eles, é tudo bem, mas não é ético. Quando a gente analisa, não é ético eu fazer isso, né? Mas é moral, porque a sociedade estabeleceu aquilo como moral. Ou seja, a ética, eu gosto de dizer que a ética está acima da moralidade, digamos assim, mas cada caso é um caso, né? E a gente sempre vai entender o que está acontecendo. A ética é a busca pelos princípios e valores universais e tem como objetivo estabelecer as regras que possam ser aplicadas em todos os contextos sociais e culturais que existem no mundo. Como, por exemplo, não é ético tirar a vida de alguém. Tirar a vida de alguém não é ético, né? Tá lá estabelecido. Isso é algo geral no mundo todo. Não, tirar a vida de alguém não é ético. Por outro lado, a moral, que se apresenta como algo relativo, é moldada e transformada de acordo com os diferentes contextos históricos e culturais de cada grupo humano. É importante salientar que, embora ambas estejam relacionadas ao comportamento humano, cada uma delas vai possuir particularidades e abordagens singulares. Ou seja, a ética, ela está aqui, enquanto a moral, eu vou ter várias morais permeando, né, e fazendo parte do contexto ético. Gosto de trazer esse desenho para que fique fácil o entendimento. Combinado? Então, muito importante aí. E a gente tem alguns princípios éticos, tá? Que tem como finalidade direcionar a atuação humana na sociedade deles, tá? Na sociedade. Entre os que merecem destaque nessa aula aqui, eu vou destacar o princípio da autonomia, que se refere à capacidade de tomar decisões e agir de acordo com a própria vontade, desde que as mesmas não prejudiquem outras pessoas e, por conseguinte, preze pelo livre-arbítrio coletivo. É sempre aquela velha máxima: o direito de uma pessoa termina quando da outra inicia. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, desde que o que eu quero fazer não prejudique ninguém, né? Enquanto o que eu estiver prejudicando alguma coisa for algo que de fato pode acontecer, eu não posso. Agora, no momento que eu faço algo que não prejudica ninguém, eu faço aquilo que eu quero, eu tomo as decisões que eu quero, eu vou agir de acordo com a minha vontade própria, tá? Segundo princípio ético, tá? A gente falou aqui do princípio da autonomia. Segundo princípio, da beneficência, que se relaciona intimamente com a obrigação de fazer o bem e buscar o bem-estar do próximo, almejando sempre o desenvolvimento da coletividade. Ou seja, um dos princípios da ética é que eu faça o bem, ou seja, eu sempre esteja agindo, as minhas práticas, as minhas execuções, aquilo que eu faço possa fornecer e promover o bem para as pessoas, não simplesmente eu faça por fazer. Outro princípio é o da não maleficência, que consiste na postura de evitar causar danos ou sofrimento a outras pessoas, promovendo assim a paz e a integridade, tá? Aí fala assim, mas é muito filosófico, como eu falei, a ética está no campo mais teórico, ela está no campo mais universal da coisa. Então, por ela estar nesse campo mais teórico, nesse campo mais universal, aí de fato, né, tem toda essa necessidade, né, toda essa questão de eu ser algo realmente mais filosófico. Então, a não maleficência, eu não vou fazer mal aos outros, eu não vou infligir dano. Aí eu estou sendo ético. Por quê? Olha só que interessante. Eu tenho livre-arbítrio para tomar minhas decisões que não vão ferir e nem vão prejudicar o outro. Por quê? Porque eu estou, olhando. Eu vou buscar fazer o bem. Então, nas minhas ações, as minhas consequências das minhas ações, eu vou promover o bem. É interessante. E aí a não maleficência, ou seja, eu não vou causar o mal em ninguém. Eu não vou prejudicar ninguém. E aí, finalmente, a gente chega no quarto princípio que eu quero destacar para você aqui, que é o princípio da justiça, cujo que ele vai ser o princípio orientador no sentido de promover a distribuição equitativa e justa de recursos e oportunidades
para que se alcance um convívio social justo e igualitário. Como eu falei, a ética ela está no conceito teórico. Por isso que eu falo aqui de justiça, eu falo assim, pô, mas no Brasil não funciona. Por quê? Ah, porque o Brasil não é ético? Porque tem muitas pessoas que não vão utilizar os princípios da ética. E aí nós temos que mudar isso todos os dias no nosso trabalho, nas nossas organizações, nas nossas formas de agir, né? Em algumas circunstâncias, é possível que esses princípios possam gerar um cenário de conflito. E é importante que tanto o indivíduo quanto a sociedade estejam cientes e preparados para decidir com sabedoria qual princípio deve prevalecer em cada caso específico. Afinal, é crucial ponderar sobre a gravidade e as consequências de cada escolha, buscando sempre uma decisão que esteja em harmonia com os valores éticos e morais que regem a nossa sociedade. Mas como assim pode entrar em conflito? A seguinte questão, eu sempre faço, né, que vira aquela confusão. Imagina que se para eu fazer o bem a uma pessoa, eu tenho que fazer mal para outra. Eu faço bem ou não faço bem? Porque se eu não fizer o bem para essa pessoa, eu estou fazendo bem para outra e, consequentemente, ela está ficando mal. Então eu fico naquela sintonia. O que eu faço? Então isso pode gerar um certo desconforto, gera um conflito e a gente precisa entender aonde nós vamos, de fato, agir, né? Então quando a gente fala de ética na sociedade, a gente está falando que a ética ela não se limita às relações individuais, mas que ela se estende também às relações sociais e políticas. Em uma sociedade justa e democrática, os princípios éticos devem orientar as leis e as instituições, garantindo a proteção dos direitos humanos, da igualdade de oportunidades e a justiça social. No entanto, nem sempre isso acontece na prática, e é comum que interesses particulares se sobreponham ao bem comum. Nesses casos, é importante que os cidadãos se mobilizem para exigir mudanças e pressionar as autoridades a agirem de acordo com os princípios éticos, o que não acontece no Brasil. E se a gente analisar, se a população conseguisse ter uma força de se reunir e brigar para que os políticos, principalmente, tivessem e aplicassem a ética durante o seu trabalho, porque a gente não pede mais do que isso, simplesmente sejam éticos durante o trabalho, nós conseguiríamos melhores resultados, olhando para o quê? Olhando para, de fato, a igualdade social, a justiça social, proteção dos direitos humanos, o que for. E aí, de fato, quando a gente entra na contemporaneidade, a gente vai ter alguns desafios éticos. Afinal de contas, a sociedade atual precisa lidar com vários desses desafios que vão impactar diretamente o funcionamento dessa sociedade. Entre eles, a gente vai ter a globalização, as mudanças climáticas, o avanço tecnológico, a diversidade cultural. Essas questões são bastante abrangentes e demandam uma análise mais profunda sobre os nossos valores, os nossos princípios e também as atitudes quando a gente se encontra diante desses impactos, desses desafios. A busca por soluções viáveis e justas se faz cada vez mais necessária, buscando sempre considerar os interesses e o bem-estar tanto dos seres humanos quanto do nosso planeta, que é a nossa casa comum. Quando a gente fala de desafios sociais, que a gente pode verificar, a gente vê que a gente tem a desigualdade socioeconômica, a gente ainda tem no mundo, principalmente no Brasil, uma discriminação racial e de gênero, a privacidade em tempos de informações digitais, ela está sendo muito fragilizada, a manipulação genética e o avanço da inteligência artificial são desafios sociais que são necessários, desafios éticos sociais que vão estar aparecendo e são necessários que a gente pare, pense e discuta sobre eles. E é crucial, então, que nós reflitamos sobre formas de contribuir para combater esses desafios, de vencer esses desafios e dessa maneira colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e mais ética também. Então, no contexto geral do que eu trouxe aqui para você, a gente vê que a ética é um conceito muito importante e que permeia e norteia toda a nossa sociedade, mas ela depende de cada um. Elas são normas, são conceitos sociais dentro da sociedade, mas que tem o dever, nós temos o dever de indivíduos de contribuir para com
o cumprimento dessas questões éticas, combinado? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Espero que você tenha gostado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!